Pessoal, o bullying é uma realidade dolorosa que afeta muitas crianças em todo o mundo. Os seus efeitos podem ser devastadores e, em casos extremos, até mesmo fatais. Quando uma criança é vítima de bullying, ela pode enfrentar uma série de consequências emocionais, psicológicas, físicas, que podem ter um impacto profundo em sua saúde e bem-estar. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga Grisiele Silva. Oi, Grisiele, seja bem-vinda de volta. Bom demais. Sempre um prazer estar aqui com você. Ai, que bom. Vamos sentar e bater um papo sério aqui sobre isso. Sério. Não é? Sim. Muito sério. E quais são os sinais de alerta que os pais educadores devem estar atentos em relação ao estado emocional de uma criança vítima de bullying? Esse é um ponto importantíssimo. Precisamos estar atentos à mudança dos comportamentos das crianças. Se nós percebemos que aquela criança está ficando mais quietinha, está chegando da escola menos empolgada, assim, mais apagadinha, não tem mais tantas histórias interessantes para contar, quando os pais vão buscar, porque é muito comum que a vítima de bullying, ele não diga claramente o que está acontecendo. Isso demora muito para acontecer, por isso que é importante que os adultos estejam atentos a esses sinais. Então, essas mudanças de comportamento são importantes. Quando a criança começa a falar que não gosta da escola, quando ela não quer ir para a escola, às vezes ela chora, às vezes ela começa com algum sintoma físico, alguma dor. Na hora de ir para a escola, por exemplo, ela passa mal, você percebe que a criança fica com medo. Às vezes tem criança que chega na escola, você pega nela, ela está gelada. São sinais, a criança não falou, mas são sinais de que ali está acontecendo alguma coisa que não está fazendo bem para o emocional dessa criança. E aí precisamos estar atentos. Você está falando isso aí, eu fico lembrando de o que deve ter acontecido na minha época, porque eu sou de 53, então já estou assim bem, né, para lá de Bagdá já, mas assim, eu fico imaginando as crianças da minha época que sofreram bullying e que os pais não se tocaram por isso. Porque eu me lembro, você falando aí de passar mal, eu me lembro que eu tinha uma coleguinha que ela ia para a escola e começava a vomitar. Sim. Isso ninguém nunca falou sobre isso. Nem tinha esse nome. Sim, sim. E eu imagino que essas crianças, adultos hoje, não deve estar muito legal, não. O pessoal que está lotando os consultórios, né? Quando estão, a gente ainda fica muito feliz, porque estão tratando, mas muitos estão aí colhendo o resultado de tantas situações difíceis e traumáticas que passaram, e a maioria nem está tratando isso e às vezes segue repetindo isso. Eu costumo dizer que quem tem feridas emocionais profundas ficam sangrando em cima dos outros sem nem saber o que está acontecendo, né? Então temos muitos adultos que precisam olhar, e a fase escolar é uma fase onde muitas pessoas carregam muitos traumas, porque é a fase que a questão da socialização fica mais forte, né? Então o movimento de sair de casa, de sair do ninho. E aí, lá fora, muitas vezes nós encontramos situações que nem sempre são as mais agradáveis. E essa criança precisa começar a aprender a lidar com isso. Para muitos, isso é um grande desafio. Olha, eu fico imaginando que nas escolas, principalmente as escolas mais caras, escolas particulares, não se contraria muito uma criança, porque senão os pais vão reclamar. Não pode falar, olha, o filho chega em casa, mãe, a professora falou assim, assim, assado. Nossa, a mãe vai lá parecendo uma leoa em cima. O que foi que você fez com meu filho? Papapá, vou tirar da escola. Então todo mundo, antes de acontecer, já fica com medo. Isso tem que ser mudado. Exatamente. Essas reuniões de pais e mestres, elas têm que ser ditas com clareza. Porque a escola, a função da escola é ensinar, não é educar. Exatamente. Então eu acho que tem que haver uma mudança aí, sim. E os pais têm que reconhecer que os seus filhos, eles são exatamente como vocês. Se você faz um deboche na sua casa, se você fala de negros, se você fala de minoria, você é o exemplo.
e isso a criança leva para a escola. Ela reproduz o tempo todo, né? Se nós temos um ambiente harmônico e um ambiente respeitoso em casa, se nós ensinamos isso para a nossa criança com o nosso exemplo, muito mais do que com as nossas palavras, é isso que ela vai reproduzir lá fora. E vai ser uma criança que vai se indignar diante da falta de respeito, mesmo que não seja com ela. Isso é muito importante. Várias vezes, né, eu como mãe, várias vezes eu levei para a escola situações que estavam acontecendo ali ao entorno das minhas filhas que não eram com elas, mas que elas chegavam indignadas em casa e me contavam. E aí eu tenho um dever, eu faço parte daquela comunidade educativa, eu tenho o dever de levar essa informação para a escola. Olha, chegou para mim a informação de que essa criança está sendo maltratada, e aí eu entrego essa informação para a escola. Graças a Deus, minhas filhas foram muito bem conduzidas nas escolas que passaram, e essas escolas então faziam o que precisava ser feito, né? Tomavam as providências necessárias. Mas quando isso acontece, percebe que a gente trabalha então numa rede de apoio, não só com aquele que está sofrendo a situação, mas para todos aqueles que estão em volta. Nós precisamos mostrar que isso não é bom para ninguém. Então não é bom só se eu estiver sofrendo, não é bom para ninguém. Se alguém estiver naquele ambiente passando por uma situação de humilhação, de violência, vexatória ou qualquer coisa assim, aquilo influencia todo o ambiente. Então aquilo sim faz parte da minha questão e eu preciso também tomar frente disso. Claro, quanto mais prepararmos essas crianças para isso, quanto mais os lares estiverem harmônicos e quanto mais as escolas trabalharem isso dentro das salas de aula, melhores serão os resultados. Eu trabalhei em várias escolas como psicóloga. Em uma delas, na época, eu instituí um projeto que se chamava Projeto Anjo da Guarda. E era muito interessante, porque nós trabalhamos com todas as crianças, todo esse processo de vigilância. Então, não era mais eu olhar somente para mim, era olhar para mim e para todo o grupo, o que estava acontecendo naquele grupo. E ali aqueles anjos da guarda, que eram intitulados, eles então tinham a obrigação de, inclusive, levar para a direção, para a coordenação, para os professores, o que estava acontecendo ali. Então nós tínhamos vigilância dentro da própria sala de aula. Os resultados foram incríveis, nós quase que zeramos as situações de violência, quando eu falo violência, lá nós não tínhamos violência física, mas assim, tem sempre um apelido, uma situação vexatória, aquele menino que fica pegando mais no pé do outro. Isso foi muito minimizado diante desse projeto. Então, eram os outros cuidando, todo mundo cuidando do ambiente do Nossa, que escolar. Legal. Sobre o caso desse menino lá de São Paulo, que veio a óbito com 13 anos de idade e que ele sofreu violência física, né? Sim. E ele já deveria estar sofrendo isso há muito tempo. Quando você fala que isso é ruim para todo mundo, essas crianças que fizeram isso, como é que está a cabecinha deles? Com certeza eles vão levar essas marcas para sempre. Os que fizeram, né, os que de algum modo ocasionaram essa morte, né? Imagina o peso disso para uma criança ali de 13 anos, porque eles eram todos da mesma turma. Isso é muito pesado para uma criança que não tem a dimensão, muitas vezes, do que está sendo feito. Por isso que precisa do acompanhamento do adulto. Quando eles foram lá, pularam nas costas do colega, derrubaram esse colega e machucaram eles, com certeza eles não tinham a dimensão de que isso poderia levá-lo à morte, né? Então, realmente foi uma sucessão, né, de erros, uma sucessão de negligências que infelizmente resultou na morte, mas isso poderia ter parado muito antes, porque as notícias que eu tenho, né, obviamente não conheço o caso, assim, não estou tratando o caso, mas as notícias que a gente tem pelas reportagens é que isso já vinha sendo relatado por esse menino e os pais já haviam solicitado que a escola tomasse alguma providência porque ele já vinha falando que estava sofrendo violência já há um certo tempo. Então, precisamos abrir os olhos para a reclamação dos nossos filhos, dos filhos dos outros, de quem está ao nosso lado. Aconteceu algo, a pessoa está reclamando de alguma coisa, vamos averiguar, vamos atrás, vamos sentar, vamos fazer rodas de conversa, vamos trabalhar essa questão do respeito, vamos trabalhar a empatia, o eu me colocar no lugar do outro. E isso
infelizmente, como você mesmo disse, está vindo muito de casa. Não estou dizendo, afirmando que esses meninos não tinham isso em casa ou questão assim. Estou falando de um modo mais amplo, né? Isso é resultado de um tipo de educação que nós temos, que é uma educação para a competição. Nós não temos conduzido os nossos meninos, nossas meninas para a cooperação. Nós temos educado para a competição. Eu preciso ser melhor do que você, eu preciso aparecer mais do que você, eu preciso ser mais forte do que você. E isso começa desde a base, quando nós premiamos aqueles que tiram notas melhores em detrimento daqueles que não tiram, que acabam ficando apagadinhos, que não têm destaque em nenhum tipo de atividade. Nós acabamos, de algum modo, dizendo que são mais importantes aqueles que têm melhores resultados, ou que são mais falantes, ou que aparecem mais. Tem talentos. Tem mais talentos. E aí? E todos nós temos talentos. Mas se nós temos uma educação que só premia um tipo de talento, nós estamos negligenciando muitos outros que estão ficando com muitas dificuldades emocionais. Por não se sentirem pertencentes, por não se sentirem importantes, por se sentirem deixados de lado. E essas marcas viram feridas emocionais que vão seguir para toda a vida. Então, os resultados eles são catastróficos por toda a vida. A gente que é mãe, que é avó, a gente tem que tomar a responsabilidade da criação desses filhos. Sim. Porque se eu deixo meu filho não sendo premiado ou não sendo prestigiado, provavelmente ele não vai ser um bom marido, provavelmente ele não vai ser um bom pai, por conta dessas feridas que você nos traz. Sim, ele acredita que ele não é bom em nada. Isso. Então, ele fica ali, à margem, sempre neutro, sempre morno. É aquela pessoa que realmente não coloca o seu potencial a serviço da sua própria vida e da vida das pessoas que estão à sua volta. É aquela pessoa que vai passar apagada ou que vai adoecer emocionalmente, e muitas vezes esse emocional ele chega no físico. E aí hoje nós já temos comprovação de que as doenças físicas elas vêm, né, das questões emocionais, né? Já temos um Hospital do Câncer em São Paulo que já fez esse estudo, já está relatado 80% das mulheres que estavam em tratamento de câncer tinham passado por uma questão emocional muito forte nos últimos 10 anos. Olha só. Então, nós já sabíamos disso, hoje já está isso comprovado. Estou falando de uma dor, de um tipo de doença, mas isso reflete em todo o nosso físico. O nosso corpo ele é reflexo do que nós vivemos, de todas as experiências que nós temos e a forma com que nós absorvemos isso. Mas um ponto é importante também falarmos. Nós precisamos fortalecer os nossos filhos para lidar com crítica, para lidar com frustração, para lidar com aqueles que não concordam ou que não gostam do jeito que ele é. E para que ele entenda que ele não precisa se diminuir porque o outro acha que ele é pequeno. Se nós trabalhamos isso em casa, a pessoa lá fora pode falar o que quiser dela, que isso não vai diminuir. Ela não vai se diminuir diante da régua do outro, porque ela tem uma régua própria. Então nós precisamos trabalhar a autoestima dos nossos filhos desde o momento da concepção. Isso já começa lá na barriga da mãe. A forma com que essa gestação aconteceu já fala dessa autoestima. E a autoestima não é eu olhar no espelho e gostar da imagem que eu vejo. Isso é muito mais do que isso. É eu me sentir capaz, eu me sentir forte diante dos desafios da vida. Então, se eu tenho uma base emocional que foi muito bem estabelecida dentro do meu lar, dentro do meu sistema familiar, lá fora as pessoas podem dizer o que elas quiserem de mim, porque isso não vai me afetar. Eu me lembro muito bem da minha filha, uma vez que chegou em casa reclamando que um amigo tinha chamado ela de baixinha e ela estava muito triste. E aí eu fui trabalhar isso com ela, falei, mas minha filha, qual tamanho você tem? Você é alta ou você é baixa? Não, eu sou baixa. Pois é, se você é baixa, qual é o problema dele te chamar de baixinha? Ah, mas ele fez isso para rirem de mim. Falei, é só você não permitir. Ele falou que você é baixinha mesmo? Diga para ele que você gosta de ser baixinha e tá tudo bem.
E aí no outro dia, né, trabalhei tudo isso com ela, fortaleci. No outro dia ela chegou na escola, fez isso, e ela chegou em casa toda feliz. Ela falou: mãe, eu falei pra ele que eu gosto muito de ser baixinha. Ah, e que eu vou maravilha. poder usar meu salto alto. Ficou ótimo. Muito legal. Olha, eu espero que você volte mais vezes pra gente bater esse papo tão importante aí para os nossos telespectadores. Muito obrigada mesmo. Estou à disposição.